Olá, pessoas. Hoje vamos falar de um homem que vendeu a Torre do Relógio de Guayaquil, que se fez passar por filho de um presidente, que virou padre por 3 meses, que escapou da prisão 19 vezes e que dizia que suas únicas armas eram a língua e o cérebro. Um engenheiro agrônomo que nunca exerceu a profissão, mas que construiu uma carreira extraordinária como o maior golpista da história do Equador. Seu nome? Sigfredo Dante Reyes Moreno, mais conhecido como El Cuentero de Muisne. Antes de começar, aquele lembrete: faça o Natal do Vira Casacas feliz e nos apoie. Com apenas R$5 por mês no apoia.se/viracasacas, na aurelo.cc ou via Pix recorrente em viracasacaspodcast@gmail.com. A gente conta com o apoio de vocês. Muito obrigado a quem já é nosso apoiador. Agora sim, vamos lá. Precisamos começar pelo começo. É o início dessa história que tem uma origem quase poética, irônica até. Muisne é uma pequena ilha na província de Esmeraldas, no norte do Equador. Ali nasceu, em 1º de julho de 1947, o filho de Genaro Reyes e Delfina Moreno. O pai era um agricultor analfabeto que um dia encontrou na praia um livro, A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Quando chegou em casa, comunicou à esposa grávida que o nome do autor daquele clássico da literatura seria também o nome de seu filho. Nenhum dos dois imaginou o que Dante se tornaria. E sabe o que torna isso ainda mais fascinante? No Equador, a palavra cuentero tem 2 significados. Tradicionalmente, é alguém que domina a arte de contar histórias, mantendo viva a tradição de uma cultura. Mas para os equatorianos, cuentero também é aquele que engana através de mentiras, usando aparência agradável e carisma para dar golpe nos outros. Dante Reyes personificou esse segundo significado de tal forma que seu apelido, El Cuentero de Muisne, virou sinônimo nacional de mentiroso. Dante cresceu em Muisne e estudou na escola San Luis Gonzaga, onde se destacou por ter boa memória. Mas segundo ele mesmo admitiu mais tarde, desde os 6 anos de idade tinha o hábito de subtrair pertences alheios. Ele dizia que provavelmente era cleptomaníaco. Graduou-se como engenheiro agrônomo na Universidade de Guayaquil, uma profissão que ele praticamente nunca exerceria. Foi aos 17 anos que ele começou com suas façanhas, como ele chamava. Dante Reyes foi considerado um homem culto, muito inteligente e seguro de si mesmo, qualidades pelas quais conseguiu enganar com sucesso empresários e pessoas com grande influência econômica ou política. Ele alcançou maior notoriedade pela célebre venda da Torre do Relógio Municipal do Malecón Simón Bolívar de Guayaquil a um casal europeu. Mas essa seria apenas uma de dezenas de histórias absurdas que marcaram sua vida. Dante começou muito cedo. Aos 22 anos, ele já estava pronto para seu primeiro grande golpe. Nessa época, se fez passar por um empresário venezuelano com intenções de investir e gerar emprego. Com essa história, conseguiu se hospedar em um dos melhores hotéis de Esmeraldas. A cidade toda acreditou nele. O Clube de Leones, uma organização que realizava atividades de beneficência, especialmente na área de saúde, ficou tão empolgado com a chegada desse empresário estrangeiro que organizou um festejo em sua homenagem. Ali, Dante se relacionou com gente importante da cidade. E ali mesmo, com seu verbo fluido e sua segurança, convenceu várias dessas pessoas a lhe dar 12.000 sucres, a moeda que circulava no Equador, como investimento. Mas esse primeiro grande golpe foi descoberto em pouco tempo. Dante foi sentenciado. Ele tinha apenas 22 anos e já estava fichado como golpista. Porém, como vocês vão ver, aquilo era apenas o começo. A prisão não o intimidou, pelo contrário, parece que o inspirou. Em 1967, no povoado de San Carlos, Dante tomou uma identidade falsa pela primeira vez. Ele se fez passar por um engenheiro agrônomo chamado César Temístocles Floriela. Nessa época, ele também traficou pasta de cocaína,
um dos raros momentos em que Dante se envolveu com algo além de suas palavras. Durante esse período, como César Temístocles, contraiu matrimônio com a doutora Lucila Santos. Tudo ia bem até que foi descoberto e preso novamente. Mas aqui vai um detalhe fascinante que mostra o carisma desse homem. Dante afirmou que quando ela descobriu quem ele realmente era, os dois se casaram de novo, dessa vez com sua verdadeira identidade. É difícil saber se isso é verdade ou apenas mais uma de suas histórias, mas o fato é que Dante tinha uma capacidade extraordinária de convencer as pessoas. Entre 66 e 68, Dante executou um de seus golpes mais ousados. Ele se fez passar por filho de José Joaquim Trejos, que era o presidente da Costa Rica na época. No Equador, o presidente era Otto Arosemena. Com essa identidade falsa de filho de presidente, Dante conseguiu se hospedar no Hotel Colón, um dos mais prestigiados. Imagine a situação, um jovem equatoriano convencendo a todos que é filho do presidente de outro país. A farsa só acabou quando a filha do presidente equatoriano o descobriu. Mas uma das histórias mais surpreendentes dessa época aconteceu quando Dante estava fugindo da justiça desde Manabí. Ele chegou a Cuenca, uma cidade no sul do Equador, e descobriu que faltava um sacerdote em uma das igrejas do lugar. E sabe o que ele fez? Se fez passar por um religioso. Usando seu quiquirimial, como ele mesmo chamava suas habilidades verbais, convenceu o bispo do lugar a nomeá-lo sacerdote de Santa Isabel. O bispo teria dito, segundo o próprio Dante contou mais tarde, caiu dos céus para nós, bendito seja Deus. E por 3 meses, Dante celebrou batizados, missas e casamentos. 3 meses. Imaginem quantas pessoas foram casadas ou batizadas por um golpista se passando por padre. Mas as esmolas não davam muito lucro, então Dante decidiu se retirar antes de ser descoberto. E não foi. Ele simplesmente saiu. No final dos anos 70, Dante conseguiu a gerência de uma bananeira na província de Los Rios. Como? Fazendo-se passar por um empresário japonês chamado Dante Makoto Shinbolo. Sim, isso mesmo, Dante Makoto Shinbolo. Com essa identidade absurda, ele conseguiu um salário de 180 mil sucres mensais, o que era uma fortuna para a época. Segundo o próprio Dante, muitos engenheiros equatorianos se apresentaram para ocupar o cargo de gerente, mas a empresa preferiu um estrangeiro. É uma crítica social interessante vinda de um golpista, a preferência por estrangeiros em detrimento de profissionais locais. Algum tempo depois, Dante solicitou um empréstimo de 30 milhões de sucres ao banco e, ao tentar comprar uma companhia em seu nome real, foi enviado novamente à prisão. Mas enquanto Dante aplicava esses golpes, ele estava preparando algo muito maior. Algo que o tornaria famoso em todo o Equador. Algo absolutamente audacioso. Em 1980, Dante fez o impensável. Ele vendeu a torre do relógio municipal do Malecón Simón Bolívar de Guayaquil a um casal de suíços. Isso mesmo, ele vendeu um monumento público, um relógio municipal, para turistas europeus. E vendeu por 160 mil sucres, com escritura falsa e de forma, entre aspas, legal. O negócio é o seguinte, um casal de suíços estava passeando por Guayaquil, admirando a torre do relógio no Malecón, e então aparece Dante Reis, provavelmente bem vestido, articulado e confiante. Ele oferece vender aquele patrimônio público como se fosse propriedade particular. E eles compraram. Dante entregou escrituras que pareciam legítimas. Foi só quando os europeus foram inscrever o título de propriedade que descobriram que o edifício pertencia à cidade. Mas a Torre do Relógio não foi a única coisa que Dante vendeu. Ele também vendeu a Plaza de la Rotonda, um dos monumentos mais icônicos de Guayaquil, que homenageia o encontro histórico entre Simón Bolívar e José de San Martín. Vendeu o Palácio Municipal. E vendeu até uma rua em Ordesa, um bairro nobre da cidade.
tudo isso por 360 mil sucres no total. Como ele conseguia fazer isso? Bom, Dante tinha um dom extraordinário para a palavra. Ele mesmo dizia: minhas armas são a língua e o cérebro. Dante era descrito como um homem culto, que fazia referências a autores clássicos. Algumas fontes dizem que ele lia muito, citando Dumas e outros escritores. É difícil saber até que ponto essas leituras eram reais ou apenas mais uma peça do grande personagem que ele construiu para si mesmo. Mas o fato é que Dante sabia como impressionar as pessoas. Ele tinha carisma, segurança e uma capacidade impressionante de parecer confiável. E Dante não tinha escrúpulos quanto ao tipo de vítima. Ele enganava empresários, pessoas com influência política, gente comum. Desde 69, quando foi capturado e fichado na cidade de Guayaquil como golpista e ladrão conhecido, começou uma dança entre prisão e liberdade que duraria décadas. No total, Dante passou 24 anos na prisão ao longo de sua vida. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. Durante esses 24 anos ele escapou 19 vezes. Isso significa que, em média, cada vez que era capturado, Dante ficava pouco mais de um ano preso antes de fugir novamente. As fugas eram criativas, audaciosas, quase cômicas. Mas antes de falar das fugas, tem uma coisa que preciso contar sobre o comportamento de Dante dentro da prisão. Porque mesmo atrás das grades ele não parava de aplicar golpes. Ele cobrava dinheiro dos outros reclusos pela utilização de um suposto túnel que estava cavando e pelo qual eles poderiam escapar da prisão. Um túnel, claro, que nunca existiu. E tem mais. Dante também colocava sua cela em aluguel nos dias de visita para relações conjugais. Ele transformou a própria cela numa espécie de motel clandestino dentro da penitenciária. Esse era Dante Reis, sempre encontrando um ângulo, sempre pensando em como ganhar alguma coisa, mesmo nas situações mais improváveis. Mas quando a oportunidade de fugir aparecia, Dante não hesitava. E suas fugas se tornaram tão lendárias quanto seus golpes. Algumas dessas histórias parecem roteiro de filme. Uma das fugas mais conhecidas de Dante aconteceu no dia 11 de agosto de 1993. Naquele dia, ele conseguiu sair pela porta de um dos principais presídios do Equador, disfarçado de padre. E o mais impressionante, ele tinha acabado de dar missa aos presos. Dante celebra uma missa completa para os detentos e depois simplesmente caminha até a saída, vestido de padre, e sai pela porta da frente. Foi capturado novamente mais de 4 meses depois. E essa não foi a única fuga em que Dante usou trajes religiosos. Em outra ocasião, ele conseguiu escapar vestido de freira. E a história de como conseguiu o hábito é muito interessante. Dante convenceu uma religiosa que estava visitando a prisão a emprestar-lhe seu hábito. Como? Ele disse a ela que queria visitar sua mãe que estava doente. Disse que precisava vê-la uma última vez e que se ela não o ajudasse, ele teria que matar guardas e policiais para conseguir fugir. A freira, assustada e comovida, entregou seu hábito e Dante escapou. Em outra de suas fugas, Dante conseguiu sair vestido de coletor de lixo. A criatividade dele era impressionante. Apesar de todas essas fugas bem-sucedidas, Dante sempre era eventualmente recapturado. E a cada recaptura, voltava para a prisão. Dante passou mais tempo planejando fugas e executando golpes do que propriamente livre. Em 26 de outubro de 2004, Dante foi capturado em Esmeraldas por roubo de uma caminhonete. E como era de se esperar, ele escapou novamente. Mas essa fuga seria diferente, porque na próxima vez que fosse capturado, seria por algo muito mais grave. No dia 6 de abril de 2005, Dante foi preso em Santo Domingo de los Colorados. Desta vez, a acusação era muito mais séria. Ele foi acusado do roubo de um veículo pertencente a César Segovia e, pior, da morte do próprio César, cujo corpo foi encontrado em Esmeraldas. Por esse crime, Dante foi condenado a 25 anos de prisão no mesmo presídio de onde havia fugido vestido de padre. E foi ali
que Dante passaria seus últimos anos de vida. Mas até o fim, Dante manteve sua postura. Ele sempre sustentou sua inocência quanto à acusação de homicídio. Segundo ele, sua única arma eram as palavras. Ele insistia que jamais havia matado uma pessoa. Mesmo condenado a 25 anos de prisão, Dante continuou sendo Dante. Durante sua última condenação, a partir de 2005, ele assegurou ter 10 anos a mais do que sua verdadeira idade para que reduzissem a sua pena. Em algumas entrevistas, chegou a afirmar que havia nascido em 1939, quando na verdade nasceu em 47. Até o final, ele tentava enganar o sistema. Foi durante essa última condenação que Dante conheceu aquela que seria sua última esposa. Ela ia visitar um irmão que estava preso e acabou conhecendo o famoso Quentero. Segundo informações, Dante teve 5 filhos com ela. Aos seus supostos 74 anos, na verdade 66, Dante ainda sonhava em ver seus filhos crescerem. Desde os anos 1990, ele vinha dizendo aos meios de comunicação que estava escrevendo um livro que recolheria todas as suas memórias. O livro se chamaria Eu, Dante, o Vivido. Ele afirmava que o livro estava sendo disputado por editoras de todo o mundo. Em 2005, ele garantiu que havia escrito o último capítulo de seu livro. Mas acredita-se que isso tenha sido mais uma de suas mentiras. Nunca se soube da existência real desse livro, nem da veracidade do que ele afirmava. O livro nunca foi publicado, nunca apareceu. Foi talvez o último grande conto do Quentero. Em novembro de 2013, Dante estava internado no hospital em virtude de um problema cardíaco que arrastava há anos. Tinha 2 opções: operar-se ou morrer a qualquer momento. Decidiu-se pela cirurgia. Paradoxalmente, entrou no centro cirúrgico na sexta-feira, 13 de dezembro. Após a cirurgia, foi transferido para a UTI, onde teve um novo problema e operado novamente. Mas dessa vez seu corpo não resistiu. No dia 16 de dezembro, Dante Reis morreu de complicações cardíacas após permanecer hospitalizado por mais de um mês. Durante sua hospitalização, um mês antes de morrer, ele deu sua última entrevista. Aos jornalistas ele disse estar arrependido. Às vezes a gente vai pelo caminho do mal, mas já paguei por esses erros. E quando perguntado sobre o homicídio foi categórico. Não, eu sou inocente. Fiz coisas ruins, mas matar uma pessoa, nunca. E aqui está o grande paradoxo da história de Reis. Um homem que passou a vida inteira enganando com palavras, que dizia que suas únicas armas eram a língua e o cérebro, morreu cumprindo pena por um crime violento que sempre negou ter cometido. Um artista do verbo, um mestre do golpe, condenado por homicídio, algo que ia contra tudo o que ele afirmava ser. Dante nasceu filho de um agricultor analfabeto que encontrou a divina comédia na praia. E de certa forma, Dante viveu sua própria comédia, às vezes divina, às vezes trágica. Vendeu monumentos públicos, se passou por filho de presidente e padre, escapou 19 vezes da prisão e morreu aprisionado, negando até o fim um crime que talvez não tenha cometido. Espero que vocês estejam entretidos com a história. Até mais!